Antes, em caso de divórcio, apenas um dos pais ficava com a guarda dos filhos. Na maioria das vezes, era a mãe, e o pai ficava restrito a visitas aos fins de semana e às vezes até de 15 em 15 dias. Mas essa realidade mudou com a nova lei que desde 2014 tornou rotina nos tribunais a guarda compartilhada. E esse é o tema do Saiba Mais de hoje. Quem esclarece as dúvidas sobre esse tema pra gente é o advogado de família João Paulo Sanches. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Para começar a nossa entrevista, vamos deixar bem claro o que diz a lei sobre guarda compartilhada. A guarda compartilhada ela já existia no nosso ordenamento jurídico, no Código Civil anterior, mas ela não estava efetivamente esclarecida a expressão guarda compartilhada. E aí veio agora a Lei 13.058, do final do ano passado, 2014, exatamente para esclarecer o que é essa expressão guarda compartilhada. Muita gente confunde até, essa é uma ótima pergunta para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, enfim, qualquer pessoa que nos ouça. A distinção que se faz, a definição efetiva de guarda compartilhada e a distinção que se faz disso de um regime de convivência. Todo mundo confunde guarda compartilhada com regime de convivência, que são as chamadas visitas, comumente chamadas de visitas. Guarda compartilhada nada mais é do que a divisão de responsabilidades dos filhos para com os pais. Ou seja, os pais são responsáveis pelos filhos que colocaram no mundo e essa responsabilização deve ser dividida entre os pais, sempre que possível, sempre que for atender ao melhor interesse da criança e sempre que os dois pais queiram. Às vezes um dos genitores não quer exercer essa guarda e ele tem esse direito de não exercer essa guarda. Então a grande diferença, a grande definição que se faz da guarda compartilhada é a corresponsabilização de ambos os pais pelas decisões e pelos interesses dos filhos. A distinção disso do regime de convivência e a confusão que se faz vem daí é que no texto dessa Lei 13.058 veio dizendo a guarda será em regra compartilhada entre os pais, assim, assim, assado, e o tempo de convívio será dividido de modo equilibrado entre os pais. Então as pessoas acham que guarda compartilhada é o filho passar 10 dias na casa de um pai e 10 dias na casa de outro. Não é isso. Não é isso. Isso é antiga e famigerada e extinta e que nunca existiu no nosso ordenamento jurídico, guarda alternada. Nós só temos duas modalidades de guarda. Ou ela é unilateral, fica com a mãe ou com o pai, ou ela é compartilhada entre ambos. Essa é a grande definição. E o que mudou com esse projeto de lei que se tornou uma lei em 2014 que torna como regra a guarda compartilhada no Brasil? O que mudou com esse projeto que se tornou já uma lei, deixou de ser um projeto, agora já é uma lei, que alterou alguns artigos do Código Civil. Essa lei trouxe a definição da guarda compartilhada, que ela era anteriormente aplicada somente quando possível. Tinha uma expressão lá no Código Civil, a guarda será compartilhada, vírgula, sempre que possível, e isso trazia uma carga de subjetividade para o juiz que ia decidir muito grande. E a lei trouxe, então, a grande inovação foi que a guarda compartilhada agora, ela é regra. Ela visa fazer com que os pais, uma vez separados, se entendam. Eles devem conversar, a despeito de todo o conflito, de todo o litígio que os envolva por conta dos processos de divórcio, é preciso que eles se entendam com relação aos filhos, que é o único vínculo ainda que eles terão mesmo depois de separados. Então a grande inovação da lei é essa, a regra agora é a guarda compartilhada, a menos que um dos genitores não possa ou não queira exercer essa guarda. Não poder é ter algum impedimento para essa guarda, algum impedimento legal que o Código também traz. Aquele pai que abusa da criança, que tem castiga excessivamente, abandona os filhos, esse pai não pode efetivamente ter a guarda, não vai lhes dar educação, não vai nutrir o seu desenvolvimento. E aqueles que não querem, basta ele dizer, não quero exercer a guarda será unilateral, o que não tira dele a responsabilidade pelo poder familiar, ele continua sendo pai e tem responsabilidades sobre aquele filho, mas a guarda ele não precisa exercer se ele não quiser. E a lei vai valer para casos só depois dessa data de 2014, da aplicação da nova lei, ou pais podem pedir a revisão da guarda? Podem sim, Fernanda, perfeitamente. Boa pergunta. A guarda não é uma coisa imutável no direito, ela pode ser revista a qualquer tempo. Sempre que houver uma modificação que atenda ao princípio da melhor proteção da criança e do adolescente que está sob essa guarda, isso pode ser alterado. Em razão disso, todos os casos, os já decididos, os que virão, os que estão em andamento, podem ser alterados, visando preservar o melhor interesse das crianças e dos adolescentes envolvidos.
Então a nova lei veio, ela não vai servir só para os casos daqui para frente, ela pode alcançar pessoas que já têm uma situação de guarda consolidada. Vamos te dar um exemplo bem simples. Uma mãe tem uma guarda unilateral e o genitor, o pai, é apenas o supervisor, o que vai supervisionar se a mãe está exercendo legalmente essa guarda, se está dando educação para os filhos e tudo. Com essa nova lei, ele pode agora querer decidir, em conjunto com a mãe que antes tinha guarda unilateral, todas as questões dos filhos. Em que escola vai estudar, que médico vai consultar, que viagens vai fazer, que livros vai ler, quais as atividades culturais que vai ter, esportivas, extracurriculares, enfim, né? Todas as pessoas que já trabalharam, que já definiram a questão da guarda dos filhos, poderão se utilizar da nova lei e tentar aplicar a guarda compartilhada. E em situação de conflito entre os pais, é aplicada a guarda compartilhada? Essa é a grande pergunta, é o grande problema que o judiciário enfrenta. Porque a lei 13.058, que veio trazendo o conceito, né, a definição da guarda compartilhada, ela diz que a regra é essa, né, independente de haver ou não uma grande briga entre os pais não se entendem de maneira nenhuma. Aí nós temos entendimento para os dois lados. Grande parte da doutrina diz, e a jurisprudência também, que a lei veio exatamente para forçar que esses pais, a despeito de todo o conflito que eles tenham com relação a patrimônio, com relação a diversas outras questões que o divórcio traz, que eles tenham um entendimento, pelo menos, com relação aos filhos. Ou seja, a lei veio para forçar que os pais conversem e exerçam juntos essa guarda. Daí a expressão guarda compartilhada. Mas há casos em que o litígio é muito forte, há casos em que a briga é muito severa, há casos em que há agressões físicas, ameaças, algumas coisas que levam para a Lei Maria da Penha, né, que envolvem esses casais que estão se separando, se divorciando, e que não permitem, nesse caso, a aplicação da guarda compartilhada, porque não será benéfico para as crianças, dada a tamanha litigiosidade, beligerância que alcança os pais. Isso é péssimo. Em todos os casos em que a gente nota um litígio muito forte entre os casais que estão se separando, os juízes às vezes mandam para mediação, para conciliação, para tentar conversar antes de ter que tomar uma decisão brusca e abrupta de impor a guarda compartilhada, até mesmo para aqueles pais que estão brigando muito. Outra corrente diz que não, havendo qualquer tipo de litígio entre os pais, a guarda compartilhada não se mostra saudável, porque se eles não conversam entre eles, como é que eles vão se entender com relação às questões dos filhos? Nós, do direito de família, partimos de um pressuposto que todas aquelas pessoas que vão construir uma família, elas devem fazer um planejamento familiar, mas o fato é que grande parte da população não faz isso, né? A população constitui família, tem filhos, e aí quando os problemas vêm, como que eles resolvem? Se separando, se divorciando e entrando numa guerra sem fim, né? A gente espera que o Instituto da Guarda Compartilhada venha a reduzir esse número de conflitos para que os pais possam perceber que colocar uma criança no mundo pressupõe, enquanto essa criança existir, e pressupõe-se que elas existirão muito mais do que os pais, essa é a ordem natural das coisas, que enquanto elas existirem, os pais devem se entender com relação aos interesses das crianças, porque ambos são pais. A menos que um comprove, um ou outro genitor, que o outro causa prejuízo para o filho em comum, ambos têm total direito, iguais direitos de decidir sobre a vida do filho. E o responsável pela criança pode restringir limites, como por exemplo, a mãe que proíbe o pai de buscar o filho na escola ou vice-versa? Isso também é muito comum, né? É muito comum, a gente recebe no escritório e em outros a gente vê decisões também daqueles pais que dizem assim: não, eu não quero que o meu ex-marido busque meu filho no colégio porque ele dirige mal, porque ele tem muitos pontos na carteira. Nós temos que olhar com muito cuidado essas coisas. E aí quer restringir direitos. Não, eu não quero que o meu filho viaje com a minha ex-mulher porque ela às vezes exagera um pouquinho na noitada e vai deixar a criança com quem. Todas essas questões de restrição de direitos dos pais no exercício da guarda, e aí a gente já está falando de convivência e não mais de guarda, elas são questões que têm que ser olhadas com o devido grão de sal, com o devido cuidado, com a devida cautela, porque o mais saudável é que a criança conviva a maior parte do tempo, o maior número de horas e dias possíveis com ambos os pais e de maneira igualitária, assim diz a lei da guarda compartilhada. Os olhos da justiça, os olhos do juiz, do promotor, de nós advogados, defensores públicos, vão estar voltados sempre para o melhor interesse da criança. Agora nós vamos dar uma pausa aqui na nossa conversa, o Saiba Mais vai para o intervalo e a gente volta rapidinho. Não saia daí!
Saiba Mais está de volta. O tema de hoje é guarda compartilhada. Quem esclarece as dúvidas para a gente é o advogado de família João Paulo Sanches. Continuando o nosso bate-papo aqui, a criança, a opinião da criança é levada em consideração e a partir de qual idade? O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que a partir dos 13 anos de idade a criança deixa de ser criança e se torna um adolescente. Né? E a partir de 13 anos de idade, não há nenhuma regra na lei, não, isso não é uma norma legal, mas é uma construção também que a jurisprudência e a doutrina vem nos mostrando. A partir dos 13 anos, a criança, o adolescente, no caso, perdão, pode sim decidir onde que ela quer morar, onde ela vai ficar, com qual genitor ela quer residir. Tudo no direito de família, cada caso vai ser analisado como um caso concreto, a gente não pode pegar no geral. E quando os pais moram longe, em outras cidades diferentes e até países diferentes, como é que é feita essa guarda compartilhada? Muitas pessoas não entendem como é que eu vou compartilhar a guarda do meu filho se o pai do meu filho mora em Lisboa, em Portugal, né? Você pode sim compartilhar a guarda do seu filho, porque guarda compartilhada não é convivência. Guarda compartilhada são as responsabilidades do filho que serão decididas em conjunto pelos pais. Então, lá de Portugal, a mãe pode ligar para mim e dizer: nós vamos matricular o Joãozinho em que escola no ano que vem? Vamos matricular em tal escola. Joãozinho vai consultar que médico, por e-mail, a gente pode fazer isso, por Skype, por WhatsApp, por telefone, uma série de meios de comunicação. Então a guarda compartilhada, ela pode se dar com um pai, um genitor residindo aqui no Distrito Federal e outro em qualquer unidade da Federação do Brasil ou do país ou do mundo. Não tem o menor problema com isso. O que será dificultado nesses casos, então, será a convivência, que são as chamadas, comumente chamadas visitas. A gente diz convivência porque temos o entendimento de que pai não visita filho. Pai convive com o filho, né? Quem visita filho somos eu, visito seu filho, você visita o meu filho, tudo bem. Mas os pais convivem com os filhos, então a convivência que resta prejudicada com esse afastamento, com essa distância entre residências paterna e materna. Mas a guarda compartilhada não sofre interferência alguma, ela pode ser definida e há casos, temos casos no escritório de guarda compartilhada com pais morando em estados diferentes, não tem problema nenhum. Em relação à pensão alimentícia, como que fica? Muda alguma coisa? Inalterada. Não há nenhum, a guarda não tem implicância nenhuma na pensão alimentícia. A pensão alimentícia ela é garantida através de um norteador que se chama um binômio possibilidade-necessidade. A criança tem uma necessidade e aquele genitor que vai pagar essa pensão tem uma possibilidade de pagar esse valor que a criança necessita. Alguns autores que dizem ainda que é um trinômio, que a esses dois critérios de necessidade e possibilidade se junta um outro que é o da proporcionalidade, ou seja, a mãe ganha X, o pai ganha 2X, o pai tem que contribuir com mais, proporcionalmente ele ganha mais. A guarda compartilhada altera isso? Não, a guarda compartilhada não altera isso. A criança na guarda compartilhada terá um lar de referência, que é onde ela efetivamente irá residir, né? Então vamos supor, ela mora com a mãe, os pais têm guarda compartilhada. O genitor, o pai, vai pagar a pensão, independente da guarda compartilhada, porque a pensão é para a subsistência da criança, para o seu regular desenvolvimento, para a sua criação, para os seus estudos, ou enfim, para tudo que possa dar a ela um crescimento saudável. Então a guarda compartilhada não alcança a pensão alimentícia. É um entendimento muito equivocado também que pessoas têm, no sentido de que a guarda vai ser compartilhada, então cada um paga as suas despesas aí. A criança fica comigo nos dias tais e tais, e o seu com você nos dias tais e tais, então no dia que tiver por aí é por sua conta, no dia que tiver por aqui é por minha conta. Não deve ser assim, não deve ser assim. A obrigação alimentar, ela decorre do poder familiar e não da guarda. A gente vê na justiça muitos pais dizendo: eu não vou pagar a pensão porque eu estou desempregado, ou porque eu não tenho renda, a mãe também, não tenho renda, não tenho condições de sustentar meu filho ou meus filhos. Primeiro, a justiça daqui, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal já decidiu que o fato de você estar desempregado e não ter renda não te exime, não te isenta da responsabilidade de dar alimentos e pensão alimentícia para o seu filho. Em outras palavras, é dizer, se vire, né? Se você colocou uma pessoa no mundo, daí a importância desse termo poder familiar, porque dentro dele tem o da responsabilidade parental. Colocou uma criança no mundo, seja por afeto, ou seja por vínculo biológico, ou seja, você tem um filho, você tem a obrigação de dar a esse filho subsistência.
Se você não trabalha, você tem que procurar um trabalho, porque há casos em que pais não trabalham e a justiça aqui do Distrito Federal diz, não, você vai pagar uma pensão sim, vou fixar num valor menor, o juiz diz, mas você vai se virar para dar, porque botou no mundo, a responsabilidade é sua. Então é preciso alimentar essa criança, é preciso que os pais corram atrás de alguma renda para que possa suprir as necessidades dos filhos. E quando o responsável da pensão alimentícia perde o emprego, pode pedir uma revisão? Como que fica nessa situação? Ele imediatamente deve procurar um advogado de sua confiança para entrar com um pedido de revisão de alimentos, para adequar dentro daquele binômio que eu citei para você, de possibilidade de quem vai pagar a pensão financeira, para ele adequar a sua nova realidade. Então vamos supor, ele tinha um emprego, perdeu o emprego, ele não pode mais suprir com aquele valor que ele vinha suprindo a criança. Ele vai ter que rever isso, ele pode até conseguir, por um determinado período, uma exoneração dessa pensão, acredito eu que temporária, até que ele possa se inserir ou se reinserir no mercado de trabalho, e a depender também de quanto a genitora ganha, ou outro genitor, pode ser a mulher também que perca o emprego, né? Que o outro genitor ganhe para poder continuar suprindo a criança. O que não pode é deixar, como eu te disse aqui, a criança desamparada. O foco é sempre para a criança. Então, se o genitor que paga a pensão perdeu o emprego, ele vai entrar com uma revisão de alimentos, dizendo que não tem condição de suprir aquela necessidade, mas ele tem que, a meu sentir, já demonstrar para o juiz uma boa fé de que está procurando se reinserir. A menos que haja uma limitação física, um acidente, um caso fortuito, força maior, essas coisas acontecem também. Mas mesmo nesses casos nós não podemos deixar os filhos desamparados. Mais uma pausa na nossa entrevista, o Saiba Mais vai para mais um intervalo e a gente volta rapidinho, não saia daí. Estamos de volta com o Saiba Mais. O assunto de hoje, o tema de hoje é guarda compartilhada. Quem está esclarecendo todas as dúvidas para a gente é o advogado especialista em direito de família, João Paulo Sanches. Continuando nossa entrevista, nosso bate-papo aqui, como é que fica a situação da declaração do imposto de renda entre os pais quando há a guarda compartilhada? A declaração do imposto de renda também dá muito pano para manga, né, como dizem por aí. Aquele genitor que paga a pensão, ele tem direito de deduzir no seu imposto de renda aquelas prestações pagas, assim como aquele genitor que custeia de saúde e educação dos filhos também. Na guarda compartilhada, às vezes um genitor paga o colégio, o outro paga só, deposita um valor na conta da genitora para a criança. Enfim, ambos podem deduzir nas suas declarações de imposto de renda. O que não podem fazer é deduzir em duplicidade. Ambos declararem a mesma dedução. E os pais podem decidir entre eles como que vai ficar a questão da guarda compartilhada, a divisão de responsabilidade, sem comunicar à justiça? Pode ser feito, sim, extrajudicialmente. Eles podem ter... eles não podem fazer nenhum documento, não terá validade alguma, porque como nós estamos diante de menores, de incapazes, é preciso a presença do Ministério Público para convalidar qualquer acordo que tenha sido feito. Então o ideal é, quando há consenso entre os pais, quando eles não precisam efetivamente entrar na justiça para regulamentar como será a convivência, como será a guarda, eles podem fazer isso na conversa, no diálogo, no comum acordo verbal ali, mas é preciso que levem isso, eu recomendo que levem isso ao judiciário para convalidar, até porque se lá na frente tiver alguma dissonância, alguma distorção, algum desentendimento entre eles, a questão já vai estar delimitada ali. Então eles não precisam sequer se desgastar. E quando os pais não querem a guarda compartilhada? Ele tem esse direito, né? A própria lei da guarda compartilhada, que veio da nova redação ao Código Civil, ela diz que a guarda será compartilhada e será atribuída a ambos os genitores, a menos que um deles não queira ou não possa exercer essa guarda. Não poder são pelas razões que eu já disse a você, aquele pai que abusa, aquele pai que é um alcoólatra, que é usuário de droga, que há uma condenação, ou qualquer outra coisa nesse sentido que impeça dele de exercer a guarda é um caso. E há aqueles que não querem exercer a guarda, né? Tem esse direito, então o casal pode se separar e um dos genitores dizer, não, eu prefiro que a guarda efetivamente, porque, repita-se, guarda o que é? A responsabilização pela criança, pelo filho. Então eu prefiro que a guarda, que a responsabilização por todos os atos da criança, por todas as decisões da vida dela acerca do seu desenvolvimento salutar, fiquem com a mãe.
O pai pode dizer isso, ou a mãe pode dizer, não, eu prefiro que fiquem com o pai, a minha vida é muito atribulada, eu amo meu filho, não me afasto do poder familiar, até porque ele é irrenunciável, eu continuarei sendo mãe, continuarei estando presente, mas não quero participar das decisões, não quero exercer a guarda compartilhada. É legítimo, é perfeitamente possível, não tem problema nenhum, né? Basta que a pessoa manifeste assim e o outro esteja apto a exercer essa guarda de modo unilateral, não tem problema nenhum. Em caso de abandono, como fica essa situação desse pai ou dessa mãe que abandonou seu filho diante da justiça? Em situação de abandono, aqueles pais, aqueles genitores que abandonarem seus filhos, eles estão ameaçados e certamente perderão o poder familiar. Aí eles perdem a guarda, eles perdem totalmente o direito de supervisionar a vida desses filhos. Essa guarda será atribuída a uma terceira pessoa, né? O abandono leva à perda do poder familiar. O poder familiar o que é? É dentro daquilo que eu te disse, dentro da responsabilidade parental, é você decidir sobre a vida do seu filho, é você exercer a sua paternidade de um modo bastante efetivo e eficaz. Aquele pai que abandonar os filhos, ele certamente perderá esse poder familiar. O poder familiar é o que veio a substituir o famigerado pátrio poder que se dizia antigamente, fruto de uma sociedade um tanto quanto machista e retrógrada, que hoje não existe mais. Hoje homens e mulheres têm os mesmos direitos, daí a denominação poder familiar. Então você enquanto mãe e eu enquanto pai, nós temos obrigações com relação aos nossos filhos, né? De criá-los, de educá-los, de darmos assistência, alimentação, saúde, tudo. Né? Se você abandonar o seu filho, ou o nosso filho, você certamente perderá o seu poder familiar e esse poder incumbirá só a mim. Se ambos os genitores perderem, seja por que razão for, né, esse poder será atribuído a outra pessoa. E para encerrar nosso bate-papo, como que fica essa situação do pai ou a mãe que luta para ter a guarda compartilhada, consegue, mas depois não cumpre com as obrigações, deixa o filho esperando, não liga, marca compromisso, não cumpre, é ausente? Lamentável essa postura. Aí tem duas conotações disso aí. A primeira é que geralmente esses pais eles estão querendo simplesmente atingir ao outro genitor, então ele entra na justiça, né? Quer a guarda compartilhada, às vezes não sabe nem o que é, acha que é aquela divisão de tempo de convivência, não é isso, a convivência está dentro da guarda. Aí briga, consegue a guarda compartilhada, consegue o tempo de convivência que queria, mas não exerce, né? Mas não exerce. Isso causa uma expectativa nas crianças muito grande, uma maléfica expectativa, porque a mãe fala, seu pai agora vem te buscar, tais e tais dias, agora ele vai decidir também onde que você vai estudar, que clube você vai frequentar, enfim. Isso causa uma expectativa que por vezes fica frustrada na criança, isso causa um prejuízo muito grande, ponto número 1. Segundo, se ficar manifestada, se ficar realmente evidenciada essa mera intenção de atingir o ex-cônjuge, entrando com uma ação de guarda compartilhada, conseguindo tudo, conseguindo o poder de decidir em conjunto com sua ex-mulher, e lá na frente ele não exerce isso, ele não cumpre isso, cabe ao advogado então entrar com uma medida e dizer, a guarda é compartilhada, mas ele não está compartilhando, ele não está decidindo, ele sequer está convivendo com o filho nos moldes em que foram acordados, né? Então você pode rever esse convívio, você pode rever essa guarda, e há casos mais extremos, onde essas constatações ficam bastante cristalinas, de aplicação de multa, de supressão do direito de visita, do direito de convivência e até da perda da guarda propriamente dita, né? Há punições para esses pais faltosos, para esses pais que só querem fomentar o litígio, que só querem aumentar, né, o conflito entre eles e usando às vezes as crianças para esse fim. Isso é terrível, isso é completamente nefasto. Ok, obrigada por sua participação. O assunto do Saiba Mais de hoje foi guarda compartilhada. A conversa, a entrevista foi com o advogado especialista em direito de família, João Paulo Sanches. Obrigada por sua participação. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, espero ter levado ao conhecimento dos nossos telespectadores algum esclarecimento maior, né, sobre essa tão falada guarda compartilhada, quem seja tantas dúvidas aí. Estou sempre à disposição. Obrigada e até a próxima.